Olá pessoal, tudo bem? Nessa terceira videoaula, continuaremos com a implementação do nosso projeto. Temos aqui o nosso projeto em execução. Vamos parar o nosso projeto e vamos continuar. Neste momento, eu vou criar uma interface responsável pela exibição de mensagens na nossa aplicação. Eu não vou utilizar uma referência da página dentro da minha ViewModel só por uma questão de separação, visto que somente as views têm visibilidade para minha ViewModel. Então, não vou colocar uma instância da minha view dentro da minha ViewModel para não ter uma referência circular. Então, vamos criar uma interface. No meu projeto de Portable, vou criar uma nova folder chamada de interfaces. Dentro da minha folder de interfaces, vou criar uma nova interface chamada iMessage, referente às mensagens do meu sistema. Vou tornar a minha interface pública e antes de continuar, eu vou voltar na minha page, em uma das minhas pages, e olhar o contexto de mensagens que é exibido dentro da minha página. Então, por exemplo, pode ser a minha home view page, .xaml é o meu code behind. Vou verificar que eu tenho aqui o meu display alerta. Estou colocando essas informações só para eu verificar a assinatura do meu método. Vou navegar na minha hierarquia de classes, onde eu tenho a minha page como elemento principal e tenho aqui o meu Display Action Sheet, que é o meu método de alert que me permite tomar decisões, e tenho o meu Display Alert responsável pela exibição de mensagens. Então vou copiar essas implementações, essas assinaturas, vou na minha interface, vou colocar todos esses elementos. Dentro das minhas interfaces eu não posso ter modificador de acesso. Está ok a minha interface. Com os métodos que eu realmente preciso para exibir as mensagens no contexto da minha aplicação. Vou verificar se minha aplicação está ok. Minha aplicação está ok. Eu virei na minha página de home. Vou colocar que ela implementa esta minha interface, que é a minha interface de message. Farei o mesmo procedimento em todas as páginas, porque existe a possibilidade de eu emitir mensagem em todas as minhas páginas. Vamos compilar o nosso projeto. Verificamos que o projeto está ok, porque todos esses métodos da interface de iMessage já são implementados pela classe ancestral das minhas páginas. Volto à minha ViewModel Base. Vou colocar uma propriedade pública
de iMessage. Na minha ViewModel. E vou atribuí-la no momento de setar o meu Bind Contest. Então, voltando na nossa Home View Page, que foi o primeiro exemplo do Bind Contest que preenchemos, vamos separar a nossa ViewModel, falando que a nossa ViewModel .message vai receber a minha própria página, porque a minha página implementa essa interface e essa interface é do mesmo tipo da minha propriedade. Informo que meu Bind Contest vai receber a minha ViewModel. No momento em que eu for utilizar a minha propriedade Message, terá somente esses métodos para exibição de mensagens. E dessa forma eu não terei acesso à minha página completa, ou seja, eu não terei acesso na minha ViewModel a controles da minha página e elementos característicos somente das minhas views. Agora nós precisamos cuidar do nosso processo de navegação. Para o nosso processo de navegação, voltando para a nossa Home View Page, nós temos que, nas nossas páginas, temos uma propriedade chamada Navigation. É através dessa propriedade que conseguimos especificar, que conseguimos empilhar e desempilhar as nossas views. Então, vou criar esta mesma propriedade na nossa ViewModel, porque, como eu disse, na nossa ViewModel eu não terei acesso à minha página. Então, vamos verificar o tipo dessa propriedade, que ela é uma iNavigation, uma interface iNavigation. Vamos criar essa mesma interface, vamos utilizar essa mesma interface na nossa ViewModel. Então, uma propriedade do tipo iNavigation, pedimos a sua resolução, usamos o Xamarin Form. Na atribuição do meu Bind Contest, eu tenho aqui a minha ViewModel.navigation, vai receber a minha própria view.navigation. Ou seja, então agora eu consigo ter os meus mecanismos de navegação e meu contexto de mensagem dentro da minha ViewModel sem ter uma instância direta da minha página. Neste momento, eu posso pegar a implementação dos meus dois renders, ou seja, os meus antigos renders, e colocar dentro das minhas ViewModels, dentro da minha ViewModel. Então, seleciono, vou copiar essa implementação dentro da minha ViewModel de cadastro. Eu tenho o meu objeto de navegação, sem ter instância da minha page. E terei a mesma implementação. Vamos fazer um teste? A gente pode observar que dentro da nossa View Page, no arquivo de Code Behind, temos somente a inicialização dos componentes e a atribuição da minha ViewModel para o Bind Contest. Vamos executar o projeto. Vamos verificar. Clicando em cadastro, somos redirecionados para a tela de cadastro. Clicando em listagem,
tivemos um problema de referência nula devido ao nosso data service está nulo. Vamos tratar isto mais adiante. Vamos parar o projeto e vamos para a nossa pessoa cadastro view model. Adicionando o construtor. Antes, vamos na nossa view model base. Eu vou alterar esse nome de entidade porque eu tenho um namespace de una entidade. Para não ter conflito entre o namespace e o nome da minha propriedade, vou colocar o nome de entidade atual. E para que eu tenha acesso à entidade, eu devo torná-la pública. Então, analisando o meu pessoa cadastro view model, eu tenho meu entidade atual, ele é um tipo pessoa. Assumindo essa forma de acordo com a minha constraint de pessoa, o meu tipo da minha view model base genérica. Todo o processo de validação, de regra de validação, referente à minha entidade, será feito dentro da minha entidade. Então, voltando para o meu pessoa list view page, voltando para o meu cadastro view page, eu tenho aqui alguns processos de validação, como por exemplo o método isValid, para verificar se os meus campos foram preenchidos, ou seja, a minha lógica de apresentação. Eu vou remover a minha lógica de apresentação deste ponto e vou fazer com que ela seja a cargo da minha própria entidade. Então, esse método não existirá mais e a sua implementação acontecerá dentro da minha entidade. Vou copiar essas informações para eu ter aqui qual é a mensagem. Vou procurar a minha entidade de pessoa. Dentro da minha entidade base, vou transformar a minha classe abstrata para que não haja instâncias da minha classe. E toda classe abstrata ela deve ter pelo menos um membro abstrato. Então, automaticamente, eu tenho que implementar o meu método abstrato. Colocando aqui todo o meu processo de validação, eu preciso verificar se o meu nome está preenchido, se o meu e-mail está preenchido, se o meu endereço está preenchido. Como eu não tenho acesso a nenhum elemento das minhas páginas, ou seja, o meu contexto de mensagens do Xamarin, eu vou criar uma exceção customizada, ou seja, uma exceção para trabalhar exatamente com campos obrigatórios. Então, clicando no meu projeto, eu tenho uma new folder, vou colocar aqui o nome de exceptions. Dentro da minha exception, vou adicionar uma nova exceção, que vai se chamar obrigatório exception. Para que essa classe se torne uma exception efetivamente, eu devo herdar de exception.
E essa minha classe terá apenas um construtor, onde eu tenho que passar para ele uma mensagem. E como eu herdo de exception, vou passar para a minha classe ancestral, que é exception, a minha própria mensagem. Ok, então eu tenho uma exceção customizada. E neste momento, se acontecer de as minhas propriedades obrigatórias não estiverem preenchidas, eu vou levantar uma exceção do tipo obrigatório exception. Passando exatamente a minha mensagem de erro. Faço o mesmo procedimento com as outras mensagens. Ok, o nosso processo de validação está pronto dos nossos campos obrigatórios. Voltando para a nossa cadastro view page, vamos eliminar esse método. A nossa intenção é que o nosso code behind esteja completamente clean. Agora vamos para a nossa view model e vamos criar alguns commands antes de algumas implementações de visibilidade, carregamento de dados. Vamos codificar os nossos commands. Então, indo na nossa cadastro view page XAML, eu tenho aqui os 3 botões. Vou eliminar as minhas opções, as minhas propriedades de clicked e vou adicionar command para cada um, que vai ser conectado através do mecanismo de databind. Salvar command. Para o botão salvar, excluir command. Para o botão de excluir e atualizar command. Caminhando para a nossa view model, pessoa cadastro view model, vamos criar os 3 commands. Lembrando que o command é uma propriedade get. Retornarei um command já atribuído, não nulo, fazendo null com a lesson, se ele for nulo. Ele me traz um novo command. Aqui definiremos o comportamento do botão salvar. Do botão excluir. E do botão atualizar.
Temos os nossos commands prontos. Voltando para a nossa cadastro view page, vamos fazer toda essa implementação dentro da nossa view model. Vamos salvar. Como a nossa entidade pessoa já tem o próprio método de validação e sabemos que a nossa entidade atual é essa pessoa, então podemos chamar o método de validação. Esse método ele já não retorna mais um booleano, mas se ele não for válido, ele vai disparar uma exceção. Vamos colocar ele dentro do bloco try-catch. Temos aqui uma exceção que será a nossa exceção genérica. Temos aqui a nossa obrigatória exception. Sempre importante definirmos as exceções das menos genéricas para as mais específicas para as mais genéricas. Utilizaremos o nosso contexto de mensagem para a nossa exceção genérica. Vamos colocar uma mensagem genérica. Para a nossa exceção específica de obrigatoriedade, simplesmente pegamos a mensagem. Não precisamos mais dessas atribuições diretas, porque o mecanismo de databind já faz isso para a gente. Precisamos do redirecionamento após sucesso. Exibiremos a mensagem de sucesso. Utilizando o nosso contexto message. E o que precisamos agora é do nosso data service salvar. Então vamos resolver o problema do nosso data service. O nosso data service, podemos eliminar já o nosso onSalvar. Manipulador do evento onSalvar do botão. Temos aqui o pessoa data service, que é o nosso objeto. Pessoa data service, onde temos uma instância. Esse objeto será inicializado no construtor. Lembrando que esse objeto ele exige um parâmetro, seu construtor, onde chamaremos o nosso
dependência service, que por estarmos neste projeto Portable, o contexto de dependência service ainda é atingido, ou seja, conseguimos utilizar essa feature. .get, diremos uma implementação do SQLite, onde chamaremos seu getConnection. Temos o data service, a instância, e nesse momento não passaremos pessoa, mas sim entidade atual. Vamos agora redirecionar as nossas implementações do onExcluir para a nossa ViewModel. Lembrando que como estamos utilizando os operadores await, ele exige que o nosso command seja assíncrono, utilizando o nosso message, que é o nosso contexto, atualizando o nosso contexto, o data service sendo atualizado para utilizar a entidade pessoa, entidade atual, e atualizando o nosso contexto de mensagem. Ok, podemos excluir então o nosso manipulador onExcluir. Agora, por último, temos o nosso onAtualizar. Vamos levar a implementação para dentro da ViewModel. Vou utilizar o meu entidade atual.validate. Eu não preciso mais dessas atribuições diretas. Utilizando o data service, passando a entidade atual, meu contexto de mensagem, minha tratativa para exceções genéricas e minha tratativa para exceções que informam obrigatoriedade. As nossas operações da ViewModel já estão concluídas. Então, pessoal, essa videoaula fica por aqui. Até a próxima.